Então, o objetivo da nossa aula hoje vai ser dar uma repassada geral no que a gente vai esperar ver durante o semestre, né? São em torno de 18 encontros aí o semestre inteiro e são encontros de 4 horas, mas 4 períodos, né, por noite. Mas nós vamos efetivamente ter aqui, talvez de forma síncrona, 1 hora e meia, no máximo 2 horas em contato direto aqui e vai ficar alguma tarefa para ser resolvida. Não quer dizer que essas tarefas sejam sempre avaliativas. Essas tarefas evitam que a gente vai ter que ficar aqui de forma maçante, pendurado numa chamada de vídeo durante muitas horas. Mas o objetivo é que elas façam vocês terem contato ou fazer uma leitura pequena de alguma coisa e serão previstas para realmente conseguir fazer nessa restante de 1 hora, 1 hora e meia que sobrou aí, que não vai ser feita de forma síncrona. Vou deixar bem alinhado essas questões aí para ninguém se entender e todo mundo seguir motivado. Nós vamos seguir sempre pelo ambiente do Moodle aqui e assim que terminar a aula, eu vou pegar essa gravação, está sendo feita aqui, vou fazer o upload dela e ela vai ficar aparecendo aqui, ó, junto com a página da aula com a data de hoje. Se vocês observarem aqui no item uma introdução, na data de hoje, já tem a aula de hoje e 2 tarefas relacionadas com a aula de hoje, que eu vou pedir para vocês façam em seguida. Na verdade, para a próxima aula nós temos 2 semanas, então, se vocês quiserem fazer agora, no período de hoje, até daqui a 2 semanas, tá tranquilo. Ô, Leonardo, boa noite. Mas eu quero deixar claro para vocês que a gravação vai ficar logo aqui embaixo, aparecendo na mesma página aqui. E aqui está o conteúdo e ficam as tarefas. Aqui em cima está em destaque no planejamento, além desse videozinho de boas-vindas aqui, que eu já comento algumas questões aí sobre a organização. Eu vou pedir para vocês aí que sempre que vocês quiserem falar, podem abrir o microfone, não tem problema, nossa turma não é tão grande assim que não dê para falar. Ou se quiserem usar chamar no chat e dizer, ó, quero falar alguma coisa, não tem problema nenhum interromper. Até às vezes falta o pessoal comentar mais na aula, que ajuda às vezes a saber onde está indo, o pessoal está conseguindo avançar, onde está mais difícil. Às vezes talvez eu use algum termo aqui que vocês não viram ainda, até porque vocês estão vendo os circuitos agora em paralelo, né? Uma disciplina simultânea. Vocês não tiveram nenhuma aula ainda, eu vou dar alguns spoilers para vocês agora do que vocês vão ter em circuitos. Mas quem efetivamente vai conduzir e organizar bem o conteúdo e passar exercícios de circuitos vai ser o professor de circuitos que vocês vão ter na quinta-feira, né? Se vocês quiserem acompanhar agora junto aqui, eu vou abrir esse tópico Informações e Organização da Disciplina aqui. Na verdade, eu quero me guiar aqui dentro porque tem alguns assuntos que eu gostaria de não esquecer aqui. Ao contrário do que foi ano passado, então, eu comento aqui que esse é um assunto sério para todo mundo se motivar a seguir adiante, é que a disciplina vai iniciar e vai acabar nesse regime de rede. Ainda que nós não consigamos voltar esse semestre com aula prática, que tem aí uma pequena possibilidade, talvez a gente voltar com aula prática, mas é difícil, é pouco provável. Então a gente vai tentar substituir todas as aulas práticas por atividades que seriam feitas à distância, a gente vai usar bastante o simulador, aquele lá para ver os efeitos, tentar acompanhar isso aí. A organização da aula, então, vai ser toda baseada no Moodle. Toda vez que tiver algum conteúdo novo, vai ter uma página nova no Moodle. A aula vai ter sempre a data equivalente na frente dela. Vocês vão ver que hoje, na frente do tópico da aula, está lá 14/4. Quem for assistir depois vai ver isso, vai ficar mais claro. As aulas síncronas são sempre pelo Google Meet. E eu vou deixar elas disponíveis no YouTube, o vídeo lá dentro da própria página, logo em seguida. Avaliações, é sempre uma coisa que gera conflito aí. Como é que funciona uma avaliação feita à distância? Pois é, funciona e não funciona, né? Quem chegou a fazer alguma avaliação, alguma coisa que teve nota atribuída no passado aí nas disciplinas que fez, como é que foi a impressão? Aline, não sei como é que tu fez, tu acompanhou com o professor Rafael, né? Como é que foi essa questão de avaliações? Na verdade, ele só deu exercício para entregar, sabe? E aí teve outro professor que deu, só que ele deu uma prova para fazer de um dia para outro, sabe? Sim, Foi algo bem maneirado, assim. ok. A gente tem que entender que o pessoal vai fazer de um dia para o outro uma prova, não é a mesma coisa que tu querer fechar todo mundo numa sala e achar que cada um vai fazer individual. Até eu achei interessante, teve uma turma que deu bem certo isso, que os alunos me perguntaram ainda, tá, professor, pode fazer em grupo? Ah, pode. O que a gente fez lá? A gente trocou, tipo, alguns valores na prova de cada um. Aí deu pra ver que cada um realmente fez as provas separadas, fez os exercícios, né? E já é bem legal, assim.
Mas então, na medida que seja possível, a gente vai tentar fazer avaliações baseadas em algumas atividades, alguns exercícios que vão ser passados como tarefas. Não se preocupem, nem todas as tarefas, como essas de hoje ali, vão contar assim, ó, isso aqui vai valer exatamente tanto na nota no final do semestre. Eu me comprometo desde agora é que quem tiver participação em aula, seja fazendo as tarefas ou seja de forma síncrona, vai ganhar uma fração da nota no final de participação. Só que eu não vou cobrar isso de todos, porque eu sei que tem várias pessoas que talvez não possam acompanhar de forma síncrona e elas não vão ser prejudicadas. Mas então a maior possibilidade é que a gente faça de acordo com alguns exercícios e atividades para entregar. Seja de uma semana para outra, não é com um cronograma assim, de 24 horas para entregar apertado. E possivelmente, depende do andamento das coisas, a gente faça uma prova só no semestre, mas é uma coisa complicada realmente. Eu vou reforçar essa questão de usar o software simulador, porque tem coisas aí que a gente só vai ver, vai realmente entender como é que funciona quando a gente tentar fazer, tomar as medidas ali, ver que deu certo ou que não deu certo. Então, quando tiver alguma atividade que peça, tente fazer essa simulação aqui, veja como se comporta esses parâmetros aqui ou outro, tentem fazer essa simulação no software. Se não der certo, busquem um vídeo de instrução. Eu estou montando até uma lista de vídeos ali com instruções básicas de como se usar esse software. E eu acredito que rode em qualquer computador que você tiver acesso com Windows e até outros sistemas operacionais ali. Então, eu acredito que não vai ser a maior limitação de vocês. Se precisar, a gente pode parar aqui na aula e dedicar algum período da aula, inclusive, para a gente abrir o software, mexer nele aqui. Quem tiver a possibilidade de ter o seu computador junto aí já e tentar ir fazendo algumas coisas, a gente tentar tirar dúvidas na aula, melhor ainda. Todo mundo avança junto e não tranca numa coisa dessas. Fora isso, fora do horário da aula. Tentei fazer uma atividade outro dia e não deu certo. Manda mensagem pelo Moodle aqui, manda e-mail, tem meu contato de e-mail aí, lucas@cetisme. E nós temos outras formas de nos comunicar, não fiquem com dúvidas. Se tiverem disponibilidade de estudar, eu estou disposto aqui para tirar dúvidas também. Tragam outros assuntos que vocês encontrarem relacionados aí. Eu já tive até um aluno que me apareceu numa aula, uma vez, uma aula de telecomunicações, com uma lâmpada LED desse tamanho, comprida, e dizendo, vamos mexer nessa lâmpada LED aqui numa aula telecom. Tá, ok, mexemos, era curso de eletrônica. Então tragam as curiosidades que vocês tiverem, problemas que vocês tiverem. Às vezes a gente vê alguma coisa até na internet, alguma notícia muito maluca, meu Deus, mas tem como fazer isso? Tragam aqui, a gente bota no contexto da parte eletrônica e dá pra gente conversar sobre isso na aula. Eu tenho certeza que ajuda isso e não atrapalha. Trazer alguns assuntos relacionados de fora. Ainda talvez isso não seja exatamente o assunto da aula, mas envolve a eletrônica, a gente pode tentar conversar aqui junto e relaciona mais com coisas da prática. Do que deixar assim, vamos ficar lendo diagrama de circuito, vamos ficar vendo curva de transistor, curva de diodo e revirando equação matemática. Então eu incentivo que vocês tragam esse tipo de assunto ou outros tópicos relacionados com eletrônica que vocês tiverem aí. Boa noite, Jonathan. Tudo bom? Jonathan, nós iniciamos aqui, eu estou recém passando umas informações iniciais aqui pro pessoal. Todas as aulas vão ficar gravadas para depois, tá bom? Seja bem-vindo aí. Espero que tu acompanhe conosco esse semestre. Eu repasso aqui sobre a questão das tarefas que vão ser deixadas aí. Nem todas elas são avaliativas, ok? Elas não vão valer tanto no final do ano, mas são parte de acompanhar o conteúdo. Elas ajudam a, principalmente, trazer dúvidas, a que vocês tenham contato com alguma coisa que é diferente do que eu acabei de falar em aula. Isso vai gerar uma dúvida e, de repente, ou curiosidade, talvez vai necessitar uma correção. Então, se vocês estão dispostos a fazer as tarefas, não precisa, assim, elaborar um baita de um relatório, um baita de um trabalhão. É uma tarefa que talvez fazer algum comentário ou citar aquilo que mais chamou atenção numa leitura ou alguma coisa que para ti parece ter sentido ou não. Isso traz, e na próxima aula, antes da próxima aula, eu vou revisar todas as tarefas como é que estão aí, para trazer esses tipos de dúvidas que surgiram e tentar solucionar em aula e isso já ser o próprio conteúdo, para nos ajudar aí para frente. Aconteceram alguns conflitos no semestre passado aí, justamente por essa questão de as aulas vão ficar gravadas, né? Não vou me estressar, vou assistir tudo no final de semana, vou assistir depois. E tiveram algumas turmas aí que alguns alunos me disseram em dezembro: professor, fica tranquilo, o semestre termina na metade de fevereiro. Lá pelo início de fevereiro eu assisto as aulas e faço as tarefas. Aí o cara passou o semestre inteiro, assim, meio que flutuando, sem acompanhar o conteúdo. Chegou no pega pra capar lá, 2 semanas antes do carnaval, acabando o semestre.
não deu mais para acompanhar e retomar todos aqueles conteúdos e tirar as dúvidas, fica apertado o tempo. Então, se vocês tiverem disponibilidade, aproveitem esse tempo aí que vai sobrar das aulas. Aproveitem que vocês não estão tendo que se deslocar até o FSM também, esse tempo de deslocamento eu sei que é grande às vezes também, para realizar essas tarefas ali e tentar manter mais ou menos alinhado assim o andamento no semestre. Não vou cobrar exatamente de vocês pontualidade, assim, ó, não, tem que entregar até na sexta-feira, tal horário, rigorosamente. Mas elas são para incentivar vocês a seguir estudando um pouquinho mais e conseguir um aproveitamento razoável. Faça o seu melhor, mas as tarefas servem para estimular a estudar e desenvolver o conhecimento, não são todas avaliações. Houve aí umas conversas, até algumas discussões em outras turmas sobre o que era essa história de ter aula à distância, né? Tinha algum pessoal dizendo, não, depois eu assisto no YouTube só. E aí o pessoal meio que confunde, assim. Quando você está assistindo uma aula e tem disponibilidade de fazer perguntas, de conversar, é bem diferente do que você abrir um vídeo no YouTube e assistir um vídeo no YouTube. Se você vai confundir isso aqui, ó, tô fazendo um curso e o meu curso está no YouTube. Eu pego e assisto o conteúdo teórico lá e acabou por aqui. Isso aqui não é exatamente fazer um curso, fazer uma disciplina, isso não vai te agregar tanto e te ajudar tanto quanto efetivamente fazer alguma atividade mais, tentar aplicar isso que tu teve ali. Aquela coisa bem, eu botei uma fotinho aqui bem medieval lá, que era, tu vê a aula teórica, faz uma avaliação e tem uma nota no final do semestre. Também não é bem isso que nós estamos tentando fazer. Olha só, esse regime de rede aí, que é diferente, é a distância, tem menos tempo de aula síncrona aqui, mais atividade para fazer fora, ele tenta mais ou menos começar um modelo aqui, ó, em que a gente vê conteúdo e tenta fazer exercícios sobre o conteúdo para estimular a pensar sobre aquilo. Fazendo exercícios, a gente consegue ver se realmente a gente conseguiu avançar no conteúdo ou não e volta nele. Lá no final vai ter uma avaliação de qualquer forma. Mas ainda assim, olha só, estou seguindo aqui em modelos de como é que a gente pode entender essas atividades para chegar numa coisa mais completa e que é mais legal, olha só. O ideal para nós aqui seria fazer uma aula tipo hoje, nós vamos fazer só uma introdução e uma motivação para o assunto da aula. A gente vai começar a ver problemas de aplicação desses assuntos que a gente tem que trabalhar na disciplina. Vão surgir dúvidas e alguns problemas talvez vocês consigam solucionar, outros não. Alguns nós vamos ter que estudar um pouco mais, vamos ter que abordar em várias aulas seguidas. Ter aqui a apresentação de conteúdo das aulas à medida que for necessário. E à medida que a gente vai fazendo essas tarefas aí, vão surgindo e solucionando problemas aí nas tarefas, a gente faz uma avaliação geral sobre isso. Não precisa marcar só uma data no final do semestre. Eu preferiria ter aí, talvez, 5 notas durante o semestre em atividades que foram feitas do que sempre marcar o último dia do semestre como prova. Não é deixar para estudar nas últimas 2 semanas que realmente só consegue guardar esse conteúdo. É difícil de implementar isso e fazer isso acontecer, é difícil. Ainda mais quando a gente está nessa questão de ficar em regime à distância aí. Então nós vamos tentar seguir mais ou menos esse modelo. É dividir, olha só, em atividades síncronas. Basicamente essas atividades de motivação, introdução no assunto, apresentação de conteúdo. E talvez aqui, ó, a solução de problemas, tirar dúvida, algo assim. De forma assíncrona. Aqui, nas quartas-feiras à noite, tentando respeitar aqui que não dure mais do que 1h30, talvez 2 horas cada aula. Tendo a participação de vocês também, senão ela avança e acabou em 1h15. E atividade assíncrona, que fica para vocês fazerem depois, ou se alguém tem preferência, tem algum outro turno livre que quer fazer em outro horário, faz aí, tenta resolver aqueles exercícios, tenta resolver aquelas tarefas que ficarem abertas. Vão surgir dúvidas? Olha, tenta solucionar a dúvida, quer conversar com um colega, quer mandar uma mensagem para mim, quer guardar para falar na próxima aula, vai ter as suas dúvidas. Então vamos tentar o máximo possível valorizar isso, de que as tarefas que são passadas para depois, elas não são só um exercício qualquer, só para dizer que teve carga horária. É realmente alguma coisa que pode ajudar, às vezes, a introdução do próximo assunto que vai ser tratado na próxima aula. Então, vamos tentar deixar mais ou menos isso claro. E se alguém, durante o semestre, me disser, não, eu vou assistir só no final do semestre, eu, sinto muito. Não era isso o ideal. Eu vou voltar aqui para a página inicial, eu vou abrir aqui então o conteúdo que está no título aqui, ó, eletricidade, circuitos elétricos e eletrônica. Não é que tenha que ser passado pela história da coisa aqui, mas
fundamentos de eletromagnetismo, eletricidade, eles são importantes, assim, basicamente em todos os cursos técnicos tem o CETISM ali, porque todos eles envolvem tecnologias de eletrônica, de eletricidade, não só eletrotécnica, não só eletrônica. Vocês já tiveram alguma disciplina de eletromagnetismo especificamente? Eu sei que nesse curso não, né? Mas todo mundo tem lá no ensino médio alguma disciplina de eletromagnetismo, lembra de alguma coisa. O que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando falam em tal do eletromagnetismo? Todo condutor imerso em corrente era campo magnético. Todo condutor imerso em corrente, percorrido por corrente, Isso. gera um campo magnético. É, Ah, ficou gravado na cabeça. verdade, tem até uma regrinha lá, regrinha da mão direita, né? Sim, essa Entra, como é que tu agarra o condutor aqui? com o polegar indicando no sentido da corrente, vai os dedos entrando por dentro do fio vão indicar o sentido do fluxo. É aqui, ó, como se meus dedos aqui, meus 4 dedos, seguissem umas linhazinhas, né, em volta do condutor. Sim. Beleza. Tá, isso é uma coisa legal. Tipo, esse é um passo que foi assim, ó, decisivo na questão de desenvolvimento de toda a tecnologia e compreensão dos fenômenos eletromagnéticos. Que é o que tu disse, né? Tem corrente e tem campo magnético. Isso não é óbvio. Isso demorou milênio aí para o pessoal descobrir. Depois que foi descoberta essa relação de corrente elétrica com campo magnético, mudou muita coisa. Mas o que você lembra lá do ensino médio? Às vezes tem uns experimentos bobos que o pessoal faz, gruda papel nos pelos do braço, o que mais? Arrastar lápis na parede para deixar o lápis colado, né? Pô, esse eu não sabia. Sério? Se passar o lápis faz, mas aí é mais por conta do calor mesmo, da troca de elétrons. Interessante. Mas também funciona, né? Porque também tem a ver com magnetismo. Eu acho que esse aí é da eletrostática, né? Sim. Os pau-lápis. Mas tem um outro experimento legal também. Agora vai chegar o inverno, você vai para um quarto escuro, um local escuro, e tira uma roupa de lã. Dá aqueles estralinhos, né? Sim, O próprio atrito do seu corpo, das suas camadas de roupa com a lã, gera alguma diferença de cargas elétricas ali e elas vão se descarregando entre as duas peças de roupa. E dá uns raiozinhos ali, que você consegue ver uns flashes pequenos. Tem aquele fenômeno lá também. Desce do carro, dia frio, seco, choque. O atrito das moléculas de ar com o carro vão eletrizando, vão fazendo com que cargas elétricas fiquem na carcaça do carro. O carro está em cima de pneus, que são isolantes elétricos bons, né, borracha. Primeiro fulano que descer, encostar na carcaça do carro e botar o pé no chão, descarrega aquela carga elétrica que tem ali. É uma carga pequenininha. Não é uma carga assim que vai dar um baita de um choque, mas dá uma sensação já, né? Eu senti, tipo, o vivente dar um pulo já. Não, um fenômeno eletrostático interessante esse do carro aí. Deixa eu voltar aqui então para o assunto da aula. Nós vamos ver conforme está aqui a sequência, olha só, alguma coisa sobre fundamentos de eletricidade, o que é circuitos elétricos e o que é eletrônica. Para a gente não confundir, não que tenha que separar assim, especificamente, não, isso aqui é só eletrônica, isso é só circuitos elétricos. Mas, já dando um panorama geral, nós vamos entrar aqui na disciplina de eletrônica sabendo o que esperar ver em eletrônica e o que vocês vão ver em circuitos elétricos. Vou falar um pouquinho sobre os tipos de componentes de circuito, fenômenos ali, corrente elétrica, tensão elétrica. Bom, Roger, boa noite. Boa noite. Roger, nós estamos iniciando uma introdução aqui. Eu já passei algumas orientações gerais, mas está ficando gravada a aula. Se tu quiser olhar depois no tópico, no início lá, tem um tópico aqui que se chama Informação e Organização da Disciplina. Algumas coordenações gerais aí, e está no início do vídeo, se quiser olhar depois mais tarde também. Então, eu estava falando aqui de eletricidade. Para nós, a eletricidade tem a ver com, basicamente, fluxo de cargas elétricas. E o que é uma carga elétrica, afinal? Toda matéria constituída de átomos, que são aquela pequena partezinha indivisível lá, que a gente viu que hoje em dia já é divisível, né? Tem experimentos aí que os caras quebram o núcleo do átomo, arrancam elétrons e tudo mais. Mas o que é o tal do átomo lá? Então, a menor componente da matéria. Tem mais alguma outra definição que vocês já viram de elétron aí? De átomo, desculpa. A gente vê muito em química, né? Átomo disso mais átomo daquilo, juntos formam tal composto, íons, cátions, tudo isso. Cátions e ânions são tipos de componentes aí que tiveram um elétron arrancado ou receberam um elétron a mais, então eles ficam com uma carga elétrica diferente.
Então, a eletricidade tem a ver com esse fluxo de elétrons que estão em torno do núcleo do elétron, e são forças extremamente fortes que unem as partes do núcleo e forças não tão fortes que unem os elétrons com o núcleo. Vocês lembram lá que no núcleo tem prótons e nêutrons, e os elétrons têm carga negativa, os prótons têm carga positiva. Então, os átomos em si tendem a ser neutros, a maior parte deles. Eles não têm mais elétrons do que prótons. Equilibra, não tem carga elétrica. Alguns elétrons e alguns compostos, nós vamos ver e que nos interessam, a gente consegue adicionar impurezas aqui para que eles tendam a ficar um pouco mais positivo, um pouco mais negativo. Aí o negócio começa a ficar interessante para a eletrônica. Mas vamos falar de forma geral que a eletricidade primeiro para chegar em circuitos lá. Quem é que não viu lá no ensino médio uma bateria? O que era a tal da bateria? Era um associado de pilhas, né? É um associado de pilhas. Inclusive, a pilha original lá, né, era um monte de tipos de metal misturados. Geralmente se botava numa solução Era corrosiva. de zinco, não era? Eu acho que era zinco, né? Zinco e latão ou platina intercaladas. Botava lá numa solução ácida ou básica, não lembro exatamente a química por trás disso aí, mas está bem representado aqui, nesse diagrama, que é de uma forma química, quando vai ocorrer a reação, já que você separou em dois recipientes diferentes os compostos que vão reagir aí com esses ácidos, esses sulfato de zinco e o eletrodo aqui, por exemplo, é como se a gente permitisse que ele fosse sofrer ferrugem, né? De alguma forma é parecido com o fenômeno da ferrugem. Só que, para que ocorra essa reação química, que é aqui, ó, essa transformação de zinco, cobre 2+, em zinco 2+, em cobre metálico, precisa que alguns elétrons pulem do lado do zinco, aqui, ó, e vão para o lado do cobre, para que consiga efetuar essas moléculas se reorganizarem lá dentro. Isso ocorre de forma espontânea, se você der um caminho para esses elétrons circularem. Então, essa reação química, naturalmente, ou como várias outras reações químicas também, elas necessitam que esses elétrons se desloquem dentro dos materiais. Mas se tu faz em dois recipientes separados, tu cria uma pequena diferença de tensão elétrica ali e corre esses elétrons por fora e tu pode usar de forma útil. Qualquer pilha que a gente comprar no mercado tem esse mesmo princípio aqui. Até mesmo baterias, que são, vamos dizer, pilhas que podem ser recarregadas, né? Elas permitem que o processo ocorra nos dois sentidos. Bateria de íons de lítio, que a gente tem muito no telefone celular aí, ela permite que ocorra nos dois sentidos da reação. Quer dizer, se eu permitir naturalmente que os elétrons fluam, eu absorvo a energia da reação e uso no meu circuito. Quando eu boto para carregar, o circuito que está ligado na tomada lá faz uma certa conversão e faz os elétrons correrem no sentido contrário. Fornece energia e ela inverte a reação. Basicamente, todas as baterias químicas que tem hoje em dia funcionam assim. O que a gente conhece como eletrostática? Que é o acúmulo de cargas elétricas em repouso. Quer dizer, aqueles experimentos lá que Anthony comentou ali, aquela história lá de esfregar o lápis ou sentir lá a descarga da carcaça do carro quando pisa no chão, algo assim. Isso aí quer dizer que algum fenômeno causou com que ou elétrons fossem injetados naquele objeto ou fossem retirados daquele objeto. Quer dizer, todo mundo gostaria de ser neutro. Todos os elétrons do mundo seriam neutros se tivesse um caminho para os elétrons andarem entre eles. Todo mundo é neutro. Aí tu vai lá e bota uma energia no sistema e, sei lá, causa um atrito, usa alguma máquina, um gerador elétrico faz isso, inclusive, que é ele aperta, ele empurra alguns elétrons para o outro lado e deixa com que uma parte do sistema fique com menos elétrons e outra fique com mais elétrons. A parte que fica com mais elétrons fica negativa, excesso de elétrons. A parte que tem menos elétron, tem uma carência de elétrons, fica positiva. Ao mesmo tempo, essas duas partes tendem a se atrair, por isso que os papeizinhos lá, tem uma experiência que a gente faz isso aí, a gente eletriza um objeto, um lápis, uma caneta, algo, um cano de PVC, e os papeizinhos grudam, porque os papéis têm uma carga elétrica diferente daquilo que está carregado, e opostos se atraem. Da mesma forma, se num sistema eu não vou tocar dois objetos, mas eu vou botar um condutor de eletricidade entre esses dois objetos. Quando a energia que eu forneci para separar e conseguir botar esses elétrons para um lado e deixar esse outro objeto com menos elétrons, vai circular no caminho quando eu puser um condutor elétrico entre os dois. Então eu vou conseguir usar essa energia de volta no meu circuito.
Mas, em geral, a eletrostática não é o que alimenta os nossos circuitos. A gente não gera energia elétrica assim. Por outro lado, olha só, isolado ainda, existia uma ciência lá chamada de magnetismo. Esse magnetismo tratava de forças fortes, mais fortes do que das forças eletrostáticas, de atração ou repulsão entre objetos. Isso aí vem de um período muito anterior, aí, ó, há mais de 2000 anos já se conhecia aí pedras com propriedades magnéticas. Isso tem todo um misticismo em torno disso também, né? Já se percebia, filósofos antigos aí, antes de se chamar de ciência, filósofos ainda, eles tratavam de teorizar o que eram essas forças que entre alguns tipos de metais elas se manifestavam, e pedras e tudo mais. Você pensa em pegar um pedaço de ferro, há 2000 anos atrás, ninguém entendia muito bem. Se você pegasse 2 pedaços de ferro e aproximasse, não tinha nenhuma força entre eles. Aí você pega algum tipo de mineral lá que você encontra na natureza, que é um tipo de mineral que já vem magnetizado naturalmente, aproximava e ele grudava no ferro. Mas você conseguia separar ele de novo. É um fenômeno bastante desconhecido. Então, ao longo do tempo isso foi estudado e se convencionou então chamar uma ponta dele de polo norte e outro polo sul. E não é que existam assim, ó, vamos dizer, existem linhas de campo ali no meio. A gente explica como sendo linhas de campo, como está nesse desenho aqui que mostra aqui, que entre o polo norte e o polo sul tem linhas de campo magnético aqui. Essas linhas estão aqui só para indicar onde é mais forte e onde é mais fraco esse campo. Onde elas estão mais espaçadas significa que tem pouca força. Se você botar outro material magnético naquela região do espaço, tem pouca força, como aqui, as linhas são afastadas. Já aqui que as linhas estão bem próximas, se você botar outro objeto magnético ou magnetizado aqui, vai ter bastante força, porque ali o campo é intenso. Então, esse é o objetivo de ter essa história de linhas aí em volta. E mais uma coisa, as pessoas começaram a perceber que em algumas orientações desses objetos magnéticos, essas pedras, por exemplo, ou outros objetos que surgiam, eles queriam se atrair, né? E outros queriam se afastar. Depende da orientação que eles fossem aproximados. Então isso já tem bastante senso e deu origem para esse conceito de que existe um polo norte e um polo sul, que também condiz com o que a gente trata de magnetismo natural que o planeta Terra tem, né? Por isso a gente usa bússolas para orientação. A bússola aponta lá para o norte magnético, que é muito perto do norte geográfico do planeta. Então, olha só. Até agora eu falei de mais ou menos 2 fenômenos separados, né? Eletrostática e magnetismo. Ó, só pra gente ter uma ideia. Magnetismo era conhecido há muito tempo, né? 2600 a.C. já tinha filósofo falando isso aqui. Os fenômenos eletrostáticos aí, do tipo V, centelhas elétricas, que são pequenas descargas elétricas, assim, efeitos audível ou aquecimento, em torno de 1720. Em 1760 se percebeu que essas descargas elétricas conseguiam inclusive ativar os músculos de animais. Olha que interessante. Isso aqui levou, inclusive, o estudo da eletricidade a ir para a aula de biologia. Então, vejam aí essa questão de estudo de eletrostática, por serem forças muito menores envolvidas, só lá pelo ano de 1700 realmente começou a ser palpável, enquanto que o magnetismo se conhecia há muito tempo já antes. Mas aí aconteceu um negócio fantástico, que convergiram as duas coisas. Logo o Anthony comentou no início da aula ali, né? Corrente elétrica e campo magnético. Meu Deus, quando isso aconteceu, mudou o mundo. Aqui, ó, esse foi o grande descobridor. Cedo ou tarde alguém descobriria, mas esse cara foi o primeiro que detectou isso e falou para todo mundo. Olha só, o Hans Christian Ørsted, que em 1820 observou que a agulha de uma bússola, que por acaso estava ali na mesa dele, ela se mexia de acordo com que ele ligava e desligava um experimento que ele tinha uma bateria próximo. Então, já se conhecia o efeito da bateria, por exemplo, por gerar uma centelha ali, vamos dizer, uma descarga elétrica ali que você conseguisse perceber, já conseguia perceber que gerava um calor também a descarga da bateria, mas não se conseguia relacionar ainda que tinha campo magnético envolvido. Mas uma bússola é um equipamento muito sensível, detecta o campo magnético terrestre, que é algo bastante fraco, ele estava próximo do condutor e se orientou de acordo com o campo magnético em torno daquele condutor. E à medida que desligava a bateria, ela voltava a se alinhar com o campo magnético do planeta Terra. Então, ó,
E foi uma baita descoberta essa aqui. Isso abriu o caminho de muitas coisas, olha só. Uma vez que nós reunimos as duas informações, que existe corrente elétrica e o campo magnético influencia, isso acontece nos dois sentidos. Se eu tenho um campo magnético variante, ele resulta numa tensão elétrica, que induz uma corrente elétrica em condutores, mas uma corrente elétrica em condutor também gera um campo magnético. Então, é um caminho de duas vias. Então, esse cara abriu um grande caminho aí para construção de motores, atuadores diversos, eletroímãs e todo esse sistema aí, geração e distribuição de energia que a gente tem. Eles funcionam por esse mesmo princípio, olha só. Eu tenho ilustrado aqui do lado esquerdo um gerador. Tanto faz o que é gerador e o que não é aqui, o que é motor, porque eles basicamente podem se trocar aí, só trocando a forma que eles são acionados. Mas do lado do gerador eu tenho uma força mecânica que faz esse ímã que está aqui no meio, um polo norte e sul aqui, girar na presença de algumas bobinas de materiais condutores aqui. Podem ser aquelas bobinas de cobre. Isso aqui é literalmente um motor síncrono trifásico. E à medida que existe uma força girando esse rotor, em algum momento, vamos olhar aqui para uma dessas bobinas só. Olhar só para essa aqui que eu marquei agora. Em algum momento, esse ímã vai se orientar de acordo com que o polo norte vai passar aqui por dentro e vai ter linhas de campo de fluxo magnético passando por dentro da bobina, apontando para lá. Em algum outro momento, logo depois, vai girar o eixo e essa vai apontar no sentido contrário do campo magnético nessa bobina. Logo depois vai continuar girando o eixo e vai apontar para o lado de cima. Logo depois vai continuar girando o eixo e vai apontar para o lado de baixo. Ó, um campo magnético vai ficar variando à medida que eu giro o eixo e, vai induzir uma tensão elétrica nessa bobina. Mas não existe só uma bobina aberta aqui. Eu tenho um sistema todo de transmissão que eu ocultei aqui no meio, ó, mas aqui existe todo um sistema de transmissão de energia, com cabos aí, e vai chegar num outro lado, pode ser a milhares de quilômetros de distância, em um outro motor lá que ele está ligado praticamente, de alguma forma, junto com aquela bobina. E o que vai acontecer? Aquele mesmo campo magnético que induziu corrente ali, vai induzir essa corrente passe pela outra bobina, e como o lado de cá, não estou fazendo uma força no rotor, mas o campo magnético gerado por essa bobina aqui vai ter uma determinada orientação que vai fazer com que o eixo se alinhe com ele. Então, no lado do gerador, eu boto força no eixo e forço com que gire esse magneto. No lado do motor, é a bobina que teve uma corrente induzida que vai criar um campo magnético e vai forçar o rotor a se alinhar com ela. E aí vai sendo alternado isso. No momento o campo magnético está apontando na direção dessa bobina aqui, daqui a pouco o campo magnético aponta na direção dessa, daqui a pouco na de baixo, e assim ele vai arrastando esse rotor para que ele fique girando aqui, tentando se alinhar com os campos magnéticos diversos aqui. Isso aqui é o básico do que é um sistema trifásico. E ele partiu desse simples conhecimento de que, olha, um campo magnético variando induz uma corrente elétrica num condutor, e também um condutor cria um campo magnético. Abriu aí um vasto caminho, tanto que isso aí foi em torno de 1820, e 1900, grande parte do mundo aí já tinha grandes redes de alimentação de energia. Em 1980, mais de 95% da população mundial já tinha energia disponível, e uma energia barata disponível, porque agora, com esse modelo aí, você não precisa carregar algum combustível, algum carvão, e ter algo que faça a conversão entre esses combustíveis e carvão localmente em energia para o que tu precisa. Tu tem um tipo de energia elétrica que pode ser utilizado em diversas formas diferentes. Não é só mais uma energia mecânica. A gente vai ver que muito do que a gente viu aqui é um tipo de energia mecânica, como esse exemplo do gerador motor, transforma energia mecânica em elétrica e mecânica novamente, de uma forma útil. Mas também a gente vai ver que ela foi utilizada, inclusive, depois de descobrir esses fenômenos, para telecomunicações. E aí é um fenômeno fantástico. Então, além dessa questão do trabalho mecânico, as comunicações revolucionaram muito do que a gente conhece no estilo de vida mesmo das pessoas. E olhem uma coisa muito simples. Já se conhecia, antes de se integrar essa teoria de eletromagnetismo, que você poderia ter uma bateria, um interruptor que liga e desliga, e teria uma corrente circulando por esse condutor.
O que se percebeu foi, meu Deus, agora se eu conseguir que num lugar eu ligue e desligue a corrente flua por um fio que pode ter centenas de quilômetros, e do outro lado eu consiga detectar a presença dessa corrente, que é um eletroímã, que atrai essa ponteira aqui para marcar um pontinho numa fita, isso aqui não deixa de ser uma impressora, né? Isso aqui é fantástico. Tu conseguir passar uma pequena corrente elétrica, essa pequena corrente elétrica mandar uma informação a centenas de quilômetros em uma fração de segundo. Então, parece uma coisa bem simples hoje em dia. A gente consegue fazer isso aqui em casa, um eletroímã, pegar um prego e dar algumas voltas ali com um fiozinho e ligar numa pilha. Hoje em dia a gente compra no mercado aí um dispositivo que revolucionou a vida e a economia mundial. Até agora a gente só falou sobre eletricidade, né? Ó, só fundamentos. Eu nem aprofundei muito essa questão do eletromagnetismo, porque a gente quer ter ideias gerais sobre ela. Mas chegou nesse ponto, a gente tem energia bastante disponível aí, a gente tem que aplicá-la de uma forma útil. Por isso a gente tem que estudar como as coisas se comportam na presença de energia elétrica. Isso aqui é spoiler, 100% spoiler do que vocês vão ter na aula da manhã de circuitos elétricos, mas é uma introdução, vocês vão se adaptando aí devagarzinho e vocês vão ver que vai ajudar bastante em várias disciplinas aí no curso de vocês, não só por conhecer circuitos elétricos e eletrônica. Vocês já ouviram falar sobre controladores lógicos programáveis, né? CLPs. Já ouvi falar. Esse é o ápice da automação aí. São basicamente computadores feitos para fazer automação. Muito legal. Vocês Não verão. lembro se são esses daí que foram da General Motors, se não me engano, que foi um dos pioneiros, não foi? Os CLPs? É. Sim, eu acredito que foi, porque uma das motivações foi que a fabricação de veículos, né, ficou muito complexa. Milhares de peças, né, automatizadas, uma linha de produção enorme, precisava cuidar várias coisas, muitas variáveis sendo administradas ao mesmo tempo, né? E vocês vão ver aqui na disciplina de acionamentos que dá para montar um monte de tipo de lógica de computador realmente com dispositivos eletromecânicos. Mas chegou num ponto em que você tinha mais dispositivo eletromecânico ligado, e fio, e contatora, vocês vão ver isso em diagramas de controle mais tarde lá, do que você realmente precisava para fazer os processos, pressionar os motores e tudo mais. Aí o que se fez vamos aproveitar que a eletrônica está barata agora e vamos fazer um chipzinho que simula todos esses comportamentos. A gente só bota as variáveis na entrada e ele gera os comandos diretamente para acionar os motores na hora que tem que acionar, ele conta o tempo, ele faz o que tiver. Mas tudo isso aí está dentro de circuitos elétricos, é uma aplicação de circuitos elétricos da eletrônica. Já vi essa fórmula em algum lugar. É, né? Isso aqui, V igual a R vezes I. Só nós vamos abordar de uma forma rápida as principais grandezas elétricas aqui e vamos ver até umas analogias a elas lá embaixo que ajudam a clarear mais ou menos na cabeça. A gente vai ver isso novamente várias vezes aqui na disciplina de eletrônica e vocês vão ver isso assim, ó, longamente em circuitos elétricos. Vocês vão aprofundar bastante. Mas o que nos importa aqui? A gente quer estudar o que é a circulação de corrente elétrica e a tensão elétrica, como elas se comportam e como elas afetam diferentes dispositivos. Para circuitos elétricos, a gente tem dispositivos aí diversos. Se a gente falar em eletrônica, a gente tem milhares de dispositivos diferentes, então. Mas em circuitos elétricos, a gente já tem vários deles. Todos eles envolvem isso. Tensão elétrica e corrente elétrica. Basicamente, tensão elétrica, eu posso dizer que é a força que os elétrons estão sendo empurrados. E a corrente elétrica é a vazão, quantos elétrons realmente estão circulando ali. E literalmente, se eu pegar a corrente elétrica, eu tenho uma constante lá que eu multiplico, e eu consigo saber quantos elétrons estão passando por aquele fio naquele momento. É um valor enorme, aí qualquer corrente elétrica aí já tem milhões de elétrons por segundo. Então não vale a pena. Não vale a pena contar elétrons, a gente conta como corrente elétrica. Tensão elétrica geralmente é representada por um V, que coincide também com a unidade, que é volt. E corrente elétrica é um I. É uma letra I mesmo aqui, ó, não é um L. E é medida na unidade de ampere. Ao aplicar tensões elétricas em diferentes materiais, vão circular correntes diferentes. Por isso, essa aqui, a tal de lei de Ohm, é a nossa base. Tensão elétrica, corrente elétrica e resistência. Se vocês olharem aqui a figurinha, olha só. É o volt empurrando, é o ohm, que é a resistência, apertando, e o amp, que é amperes, que é corrente elétrica, tentando passar ali no meio. Isso aqui resume tudo que é a lei de Ohm.
é como os volts estão empurrando os ampérios, empurrando a corrente. Quanto maior for a resistência, olha só, para uma mesma tensão, mesma medida em volts, quanto maior a resistência, menor tem que ser a corrente, para que o produto entre as duas fique igual aqui. Vocês conseguem perceber isso numa equação matemática? Se eu aumento o R, eu tenho que diminuir o I, para que o produto dele seja igual. Vamos pegar aqui, se V é 4, eu posso ter R2 e I2. Se eu aumentar o R, eu quero botar R4. O I vai ter que ser 1, para o produto deles seguir sendo a mesma coisa. Então, ela é a constante proporcionalidade entre os dois. Isso aqui, qualquer pedaço de material tem uma resistência implícita dele, de acordo com a geometria, esse tamanho, mais comprido, mais curto. Um fio mais longo tem uma maior resistência elétrica. Um fio mais curto tem uma menor resistência elétrica. Instalações em que a gente precisa de resistências elétricas muito, muito, muito baixas. Numa subestação lá. Não se usam fios como condutores, se usam barras de cobre com vários milímetros de espessura e dessa largura. Porque para conduzir correntes muito altas. Então, maior a seção delas. Vocês vão encontrar em alguns lugares também essa pequena pirâmide aqui, para relacionar essas variáveis, que não deixa de ser isso aqui, essa expressão aqui só reorganizada. Se eu pegar essa pirâmide aqui, eu posso tentar obter as grandezas do tipo. Eu quero saber qual é a corrente. Eu boto um igual aqui do lado. Corrente é a tensão dividido por resistência. I igual a tensão dividido por resistência. Aqui volta essa relação que eu falei. Olha só, se eu aumento a resistência e tem uma mesma tensão elétrica, diminui a corrente, porque vai aumentar o que está dividindo aqui embaixo, né? Diminui a corrente elétrica. Outra forma de olhar também. V, eu quero saber qual a tensão. V, eu boto um igual aqui. Sigo na próxima linha. V igual a R vezes I. V igual a I vezes R. São várias formas de interpretar e ver esse triângulo que facilita uma memorização. E o R é o quê? R é o quê? R igual a V dividido por I. R igual a V, que está aqui em cima do triângulo, dividido por I, que está embaixo do triângulo. Mas essas três fórmulas que representam essa mesma relação aqui, só manipulando as variáveis, elas podem ser, mais ou menos, ajudam na memorização a olhar para essa pirâmide. Potência elétrica, agora. Potência elétrica, ela diz quanta energia está sendo gasta agora. Me digam valores aí de potências elétricas típicas de coisas que você tem em casa. Posso até anotar aqui, eu tenho certeza o primeiro exemplo que vai surgir, vamos ver. Qual a potência elétrica de algum dispositivo que vocês têm em casa? Tem os watts dos eletrodomésticos, né? Mas qual deles mais te lembra potência? Mais me lembra potência? Eu tenho um liquidificador, que é bem grande escrito no liquidificador, quantos watts ele consome. Eu errei, cara. Eu sugeri que vocês iam falar chuveiro aqui, ó. Eu escrevi ali chuveiro, ó. O cara é feito pra derrubar a chave de casa. O chuveiro, é isso aí, ó. O Leonardo botou ali, 7.200 watts. É violento, né? O chuveiro geralmente consome aí muito mais do que todo o resto que tem em casa junto. Mas isso é normal, porque o chuveiro precisa gerar muito calor, né? Aquecer a água. Olha só, você tem que tirar uma água que no inverno chega aí a talvez 10 graus, menos 10 graus, e você quer ela 35 para tomar banho. 35, 38. Então é uma potência alta, né? A expressão da potência, que nos diz quanta energia a gente está gastando, ela multiplica as duas coisas, olha só. Tensão e corrente. Então, vamos pegar o exemplo do Leonardo, que falou ali, 7.200 watts do chuveiro, né? Então, vamos tentar inverter essa expressão aqui. Eu vou pegar... Eu tenho a potência e tenho a tensão, que deve ser 220, né? Se tu mora em Santa Maria. Então, eu vou passar a tensão daqui para cá, dividindo agora. Então, se a tensão estava multiplicando do lado de cá, eu vou passar agora a potência dividido por tensão é igual a corrente. Qual vai ser a corrente elétrica resultante, então, que esse chuveiro de 7.200 watts vai consumir em 220 volts? 7.200 por 220.
Preciso desbloquear minha tela para conseguir fazer o cálculo aqui. 7.200 por 220. 32 amperes, sozinho ele. Beleza? Uma instalação monofásica aí suporta 40 amperes só, né? Tem pouca folga para botar outros eletrodomésticos aí. O disjuntor da casa tá chorando. Já tá no limite aí. Quem tem instalação monofásica já tá se vendo. Aqui em casa nós temos essa limitação. Quando eu ligo o chuveiro no inverno, é melhor não ligar forno, é melhor não ligar ar-condicionado, secador de roupa, melhor não ligar. Já aconteceu de cair o disjuntor por exceder os 40 amperes, que é o que o disjuntor desarma lá embaixo. A potência diz então quanto é gerado e ela é medida em watts. Watt-hora é uma medida de energia, não sei porque ele veio parar aqui. Me perdoem, isso aqui vai ser tirado do conteúdo aqui. Ela é medida em watts, a potência. Se eu multiplicar a potência que eu tenho pelo tempo que ficou ligado, aí eu tenho uma medida de energia, que é o tal do watt-hora lá. Isso aqui é resultado da potência vezes quanto tempo ficou ligado. Então, lá na conta no final do mês, vai chegar lá em watt-hora, dizendo por quanto tempo eu fiquei com o chuveiro ligado, consumindo os meus 7.200 watts lá. Olha só, nós estamos dando vários passos aí. Eu preciso agora tirar a temperatura e eu quero que vocês me digam o que para vocês é completamente novo, o que vocês já tiveram assim uma lembrança leve e o que parece fácil aqui. Até agora, na parte dessas grandezas que eu estou falando. Principalmente, tensão, corrente, potência. De repente o Luan quer comentar alguma coisa? Ou Gustavo? Bom, assim, eu já vi bastante parte dessa parte da eletrônica com o senhor conhece o professor Jonas Tibola. Legal. Eu tive aula com ele, assim, o básico da eletrônica. E bastante essa parte, tipo, a calcular a resistência, tipo, quando tiver assim, horas, a conversão das medidas de watts para de joule, entre outras, essa parte mais da eletrônica básica. Ótimo, legal. Muito bom saber, Gustavo. Então, isso tá tranquilo, mais ou menos por aí. Luan também, tá de boas até aí. Jonathan, como é que tá mais ou menos? Mais rápido que deveria, mais lento? Preciso da impressão de vocês aí. De repente, Pedro quer comentar alguma coisa? Ali no início da aula, o Diego já comentou comigo também, que não acompanhou ano passado, né? Então ele tá iniciando agora, né? Tudo certo. Beleza. Vamos tentar seguir. É isso aí. É mais ou menos base do ensino médio. Mas incrível que pareça, eu também saí do ensino médio sem saber isso aqui. Eu fui fazer engenharia elétrica sem saber essa lei de Ohm. Eu não entendia. Demorei também. Mas ok, realmente é esperado que a gente veja no ensino médio, esses fundamentos aí, tensão elétrica, corrente elétrica. Agora nós vamos dar um passo um pouquinho mais longe aí. Vocês vão ver muito aqui. Provavelmente em circuitos lá pela segunda metade da disciplina. Em alguns momentos isso vai surgir aqui em eletrônica também. Então é interessante vocês terem uma ideia do que é isso aí. Que são o tal do capacitor e o indutor. Vocês encontram capacitores e indutores aí basicamente em qualquer circuito elétrico, eletrônico principalmente. Alguns circuitos elétricos não precisam precisamente disso aqui. Mas o capacitor, ele é um dispositivo de armazenamento de energia. Quanto maior a tensão que tem nele, mais energia é armazenada. O indutor é o oposto. Ele armazena energia no campo magnético. Como o Anthony bem comentou lá no início, se tem corrente circulando em algum condutor, tem campo magnético. Então, é um dispositivo que é otimizado para guardar energia na forma de campo magnético. Algum deles parece uma bateria de guardar energia? Não, eles guardam quantidades pequenas de energia. Mas é isso que a gente precisa para fazer eletrônica. É isso que a gente precisa para fazer filtragem de sinais. É isso que o som de vocês tem lá para evitar que entre ruído no som. É isso que faz com que... Olha, centenas de aplicações aí para capacitores, para indutores. Mas em algum momento a gente vai ver isso na disciplina, a gente vai precisar dele para fazer uma polarização de um amplificador, para umas questões diversas aí. E eles vão surgindo. À medida que surjam, eu vou tentar dar essa ideia
de para que eles estão ali, para que eles servem. E nós também vamos olhar as especificações deles, porque está nossos objetivos da disciplina. Não precisamos entender assim, ó, todas as formas de usar um capacitor. Nós não precisamos ir lá e revirar e discutir cada detalhe do que é um indutor, como é que é construído, por que é assim ou assado. Mas a gente tem que entender quais são as especificações e onde é que eu espero ter ele ou não ter ele em algum tipo de sistema. Uma coisa interessante é que muitos motores têm comportamento indutivo, né? Porque basicamente eles são, como estava na ilustração aí em cima, motores são basicamente um monte de enrolamentos que produzem campo magnético e tentam fazer o rotor lá seguir eles. Então eles têm um comportamento como indutores, grandes indutores. Outro tipo de elemento que a gente vai encontrar aqui são transformadores eletromagnéticos. Um transformador... faltou uma ilustração aqui. Ficou feio isso mesmo. Mas um transformador, que todo mundo já tem uma ideia dos diversos formatos que ele podem aparecer aí, ele é basicamente dois indutores, ou dois ou mais indutores juntos no mesmo núcleo magnético. Quer dizer, se de um lado tem mais número de voltas do que outro, e o campo magnético é o mesmo, a gente consegue fazer transformações de níveis de tensão e corrente entre os dois lados. O mais legal desses transformadores a gente tem aqui transformadores, às vezes tem um equipamento que é 110 em casa. Eu tenho um transformador que transforma 220 para 110, né? Eu posso ligar um lado 220 na tomada e o outro lado tem 110 ali. E ele gasta pouquíssima energia. Mas ele faz essa conversão de níveis de tensão e níveis de corrente. Olha, uma dica para conseguir entender muito bem transformadores é que a potência de entrada é praticamente igual à potência de saída. Porque eles perdem muito pouca energia. Olha que interessante. Se a potência de entrada é igual à potência de saída, eu posso pegar isso aqui, ó, essa expressão aqui de cima. Potência, tensão vezes corrente. Eu faço, de um lado do transformador, a tensão vezes a corrente no lado, vamos chamar de primário. Vamos dizer, o lado que a gente vai botar na tomada é igual a tensão vezes a corrente no secundário, que é onde eu vou ligar o meu dispositivo, é a carga, vamos chamar de secundário, S aqui. Então, ele tem um indutor de um lado, um indutor do outro, e o núcleo magnético é o mesmo, então o fluxo magnético é o mesmo dos dois lados. Se eu tenho ali um transformador que eu vou ligar em 220 volts no primário e ele consome 1 ampere. Se do outro lado eu vou ligar em 110 volts do outro lado, ele vai estar consumindo 4 amperes daquele lado. Quer dizer, eu ligo no primário e o que determina o que vai ser consumido é o que ligado do lado secundário. Se eu tenho uma carga, pode ser o liquidificador lá, o liquidificador de 440 watts. Ele consome aproximadamente 2 amperes, se ele estiver ligado em 220. Mas se ele estiver ligado em 110, ele vai consumir aproximadamente 4 amperes para ter a mesma potência. Desse lado do secundário aqui. Ó. Supomos que o nosso liquidificador está ligado no lado do secundário. Tensão do secundário 110 volts. Corrente consumida 110 volts. Corrente consumida no secundário 4 amperes. 440 watts. Fecha com a nossa expressão da potência lá. Só que a potência que entra e a potência que sai é igual, aproximadamente. As perdas são muito pequenas. Então, se do lado do primário, que eu estou olhando aqui, ele tem 220 volts, qual a corrente que ele vai estar consumindo do lado de cá? É só largar nessa mesma expressão aqui. Eu olho qual a potência que entra e a potência que sai. Ó, a potência que sai 440, a potência que entra deve ser 440 também, watts, do outro lado. Então, tensão vezes corrente do lado de cá é igual também. Nós vamos chegar aqui que aqui ele só vai consumir em torno de 2 amperes. Então, um transformador de 220 para 110 rebaixa a tensão. De um lado, ele tem uma tensão mais alta e uma corrente mais baixa. Do outro lado, ele tem uma corrente mais alta e uma tensão mais baixa, para compensar esse equilíbrio. Mesma potência que entra e a mesma potência que sai. São basicamente os tipos de elementos que a gente vai encontrar em circuitos, olha só. Transformadores, capacitor, indutor, resistor, caracterizados por tensão e corrente elétrica. Eu estou chamando a atenção que até agora isso está bem restrito, né? Não tem um monte de coisa que vocês já ouviram falar. Já ouviram falar de semicondutor, de diodo, de amplificador. Isso não
Não tem aqui até agora. Isso porque todo mundo que está até aqui, eles são dispositivos bastante bem comportados aqui, ó. Porque basicamente todos eles são passivos, eles só se, vamos dizer, aceitam os estímulos que eles recebem, eles não conseguem atuar muito sobre o sistema. Ele reage então ao estímulo aplicado. Que é aquilo ali, a gente bota uma tensão e observa quanta corrente tem no resistor. Mas o resistor, ele aceita a corrente, foi isso. Ele tem uma certa resistência e deixa passar mais ou menos. A gente chama eles de lineares, geralmente. E quando vocês ouvirem falar de linear, é basicamente dizer isso, ó. Um exemplo aqui. Se eu dobrar a tensão, dobra a corrente. Olhando lá na lei de Ohm. Eu tenho um resistor fixo, é a mesma resistência. Dobrou a tensão, vai ter que dobrar a corrente para manter a igualdade dos dois lados. Isso se chama linear. É uma propriedade de linearidade. Então, eles são bastante simples e bem comportados. Tem muita coisa que a gente gostaria de fazer que eles não conseguem realizar. E isso são formas e comportamentos mais complexos que a gente vai ver em eletrônica. Outra característica interessante, olha só, nesses vários dispositivos que eu comentei ali, que naturalmente eles não têm uma polaridade explícita. Se vocês olharem aqui um diodo, um resistor, que é esse elemento que está aqui, basicamente ele é um pouquinho menor do que aparece na tela de vocês, se vocês estiverem vendo no computador. Aí. Ele é um resistor, ele tem uma resistência característica, de acordo com o código aqui de cores que está lá de fora, é a resistência que ele vai exercer, ele deve suportar aí em torno de 1/4 de watt. 0,25 watts de potência. São as especificações dele, ele tem uma resistência e tem uma potência. Mas ele não tem uma polaridade, não diz que tem que a corrente deve fluir num sentido dele ou a corrente deve fluir no outro. Ele se comporta da mesma forma nos dois sentidos. Por isso ele não tem polaridade. Olha que coisa mais homogênea e agradável de tratar. Basicamente, olha só, os transformadores eles funcionam da mesma forma para os dois lados. São lineares, maior tensão na entrada, maior tensão na saída. O resistor não tem polaridade também, ele se comporta para os dois lados também. Duplicou a tensão, duplicou a corrente. O transformador duplicou a tensão na entrada, duplicou a tensão na saída. Eu sei que nós não abordamos isso aqui ainda, que é um capacitor e um indutor. Detalhes, mas eu vou dizer para vocês. Eles seguem relações assim também. Um capacitor, se botar mais corrente elétrica para carregar ele, vai ter maior energia armazenada proporcionalmente. Um indutor também segue algumas relações assim. Por isso eles são bastante bem comportados e a gente não consegue fazer várias coisas. Como é que com isso aqui que a gente tem disponível, esses poucos componentes que eu falei até agora, como é que eu ia gerar uma coisa bem simples como a gente tem aqui? Como é que a gente vai fazer um circuito digital? Vocês já viram com o Saul? Entraram lá em lógica digital com o Saul? Acho que foi ontem, né? Deixa eu ver se o horário de vocês ali. Eu tinha aberto. Circuitos digitais com o Saul. Já falou com você sobre sistemas digitais, sobre uma porta lógica? Não chegou a se aprofundar muito, não. Não Só chegou. deu mais sobre como funcionava, como ia funcionar a matéria, a disciplina, no caso. Não, certo, tranquilo. Vocês vão ver isso em breve, o que são portas lógicas, sistemas digitais. Vocês vão ver que eles exigem comportamentos bem mais difíceis, do tipo, olha, se tiver 2 sinais e os 2 estiverem ligados, ele tem que ter um comportamento. Se os 2 estiverem desligados, é outro. São coisas assim, são mais complicadas do que simplesmente dizer que botando uma maior tensão surge uma maior corrente. Então esses elementos básicos do circuito eles não comportam assim comportamentos mais complexos que a gente quer ter em eletrônica. Então por isso em eletrônica a gente vai usar vários dispositivos que a gente vai ver lá embaixo que são chamados não lineares. Eles fazem coisas bem diferentes e por isso eu vou ter que pedir mais atenção para vocês. Enquanto vocês vão estar estudando esses dispositivos fundamentais em circuitos elétricos, a gente vai ver que aqui em eletrônica as coisas são bem estranhas, porque por um lado conduz, para o outro não. Tem uma curva, um joelho, uma curva que sobe de uma forma bem íngreme. E se a tensão for para o outro lado, daqui a pouco também tem uma curva. Tem umas coisas assim. E não é bicho de 7 cabeças, é só questão de a gente parar e ver várias vezes a aplicação que isso fica na cabeça, tá bom? Já que eu já fiz a introdução desses dispositivos básicos aqui, eu trouxe uma analogia que é a mais próxima e que para mim fazia mais sentido para a explicação do que é tensão elétrica e corrente elétrica. Vocês já viram no ensino médio lá, você já tem uma boa ideia, pelo pessoal que já comentou aqui. Mas toda vez que vocês forem interpretar a tensão elétrica, então, ela é como se fosse uma pressão no sistema de água aí, sistema hidráulico. Quanto maior a altura da coluna de água, maior a pressão que tem, né?
Sabe quem mora em lugar alto, né? Que chega lá, a pressão de água é muito baixa, né? É basicamente análogo à tensão elétrica. Quanto maior a tensão elétrica, mais vontade tem de empurrar os elétrons. E a corrente elétrica é a vazão de água que vai ter ali. Então, quanta água está realmente correndo ali, a gente observa essa vazão de água é a vazão de elétrons. E basicamente é isso que a gente mede. A gente mede esses elétrons estão se deslocando quase como um fluxo contínuo, assim. É uma quantidade tão grande de elétrons que a gente não tem como contar eles individualmente, então é um fluxo aí. A resistência elétrica, se a gente for olhar aqui, ela está ligada à dificuldade que a água tem em circular num determinado seção aí. Pode ser de um cano. Depende do diâmetro do cano, da abertura que vai ter para ela passar. Mas a gente pode chegar numa conclusão aqui. Analogia com a água. Se o cano tem um diâmetro maior e a abertura também tem um diâmetro maior, vai passar mais água, né? Mesmo que a altura seja a mesma. Ó, uma determinada pressão, um cano maior, uma abertura maior, vai fluir mais água. Análoga à corrente elétrica. Então a resistência elétrica, ela diz quanto resiste a passagem de água ou quanto resiste a passagem de elétrons num determinado elemento que a gente está olhando. Se eu obstruir aqui o cano ou reduzir o diâmetro dele, tornar ele muito menor e botar umas obstruções que obrigam a água a ficar contornando aqui, diminuir a abertura da saída de água também, eu criei uma maior resistência para fluir essa água aqui dentro, a corrente elétrica vai ser menor. Então eu criei uma maior resistência à água escoar aqui dentro. E agora, para ficar completa essa analogia, o que é um capacitor para nós aqui? Um capacitor é como um reservatório de água. Quando entra carga elétrica no capacitor, ele vai encher como um reservatório e vai aumentar a tensão dele, que é a altura da água aqui dentro. E quando a gente drena carga dele, é como se estivesse saindo água aqui e vai diminuindo a altura. Quer dizer, o capacitor começa com uma tensão mais alta, à medida que você tira a energia dele, vai descendo a água. Mas ele é um reservatório grande, porque se no momento eu tenho um monte de água para voltar para dentro, eu boto ali e guardo ela. No outro determinado momento eu vou consumir essa água, pode ser que naquele momento eu não tenha fornecimento na entrada, mas ele vai conseguir durante bastante tempo seguir alimentando a saída. Que é basicamente porque a gente usa capacitores para, em tempos curtos, ficar guardando energia de um ponto para o outro, de um tempo para o outro. Já o indutor, que é aquele lá que usa um campo magnético, ele, nessa nossa analogia, ele é relacionado com a água que está se deslocando, tem uma certa energia cinética. Quer dizer, o próprio movimento dela, para você acelerar ela, para ela começar a se deslocar, ela demorou um tempinho. Você abriu até que a água do cano começa a circular, ela acelerou. Agora tem uma energia cinética para toda a água ali dentro que está andando. E quando eu vou tentar fechar essa válvula aqui, vou interromper o fluxo de água, eu vou ter que resistir para parar aquela monte de água que está andando ali, eu tenho que parar ela, de um momento para o outro. E eu vou fazer com que retirar a energia cinética, desacelerar ela. Então, o indutor tem um comportamento similar a isso. Quando tem corrente elétrica fluindo, que na nossa analogia aqui é essa vazão de água que está acontecendo, tem corrente elétrica fluindo, ele tem energia armazenada. Se você pegar o indutor e tentar simplesmente desconectar ele fora do circuito enquanto tem corrente elétrica, você vai ver uma faísca acontecendo ali. Isso acontece muito em motores. Se você tem algum dispositivo elétrico em casa, seja um liquidificador, um aspirador, com motores com uma potência um pouquinho mais alta, se o elemento tirar ele da tomada enquanto está funcionando, ele tem um comportamento indutivo. Tira um aspirador funcionando na tomada e fica olhando ali o faiscamento que vai acontecer dentro da tomada. Só para o teste. Não façam isso no dia a dia, não acostumem a fazer isso. Porque isso danifica os terminais da tomada ali. Não é legal fazer isso. Mas o que acontece? Tem energia armazenada porque tem corrente circulando num núcleo magnético dentro do motor. Se você tenta simplesmente abrir o circuito, aquela corrente vai tentar continuar circulando por um pouquinho até que você vai separar os contatos e ela ainda vai dar uma faiscadinha porque vai continuar circulando mais um pouquinho até gastar a energia que tem armazenada naquele campo magnético. Então, na nossa analogia, o campo magnético é como aquela água que está dentro do cano e você fechou a válvula. Alguém já viu esse efeito aqui? Esse golpe de pressão de água que ocorre quando você fecha uma válvula, algo assim? Isso é uma coisa bem séria. Inclusive em construções grandes aí, em represas, tem sistemas de proteção para que você não consiga fechar a válvula tão rápido. Isso aqui acontece exatamente em circuitos elétricos e eletrônicos,
E vocês vão ver lá que muitas vezes tem um diodo em paralelo com o motor para absorver essa, vamos dizer, essa energia que ficou armazenada no indutor e você foi desligar ele e essa energia tem para algum lugar. Então tem dispositivos para absorver essa energiazinha que tem nele. Indo mais ou menos para nossa reta final aqui, eu comentei que então todos aqueles dispositivos que a gente viu ali em cima, que vocês vão ver mais lá em circuitos, eles têm um comportamento tranquilo, assim. Eles não fazem grandes coisas, eles não são ativos. Por isso mesmo a gente chama eles de passivos no circuito. E a gente vai precisar fazer funções mais rebuscadas. Por isso a gente controla o fluxo de energia elétrica com dispositivos semicondutores para gerar os efeitos que a gente quer. Semicondutores, eles não são condutores e não são isolantes. Mas melhor, eles são ora um bom condutor, ora um bom isolante, de acordo com o que a gente queira. Aí, para aplicações diferentes, a gente tem coisas diferentes. Na transformação, olha só, de corrente alternada para corrente contínua. Corrente contínua é basicamente como a maior parte dos eletrônicos funcionam. Um carregador de telefone, 5 volts, corrente contínua. O motor do liquidificador, que eu comentou antes lá, é corrente alternada. Que mais? Um carregador, uma fonte para a TV. A TV tem eletrônico, pode ser uma fonte de corrente contínua. Uma lâmpada LED. Lâmpada LED alimentada com corrente contínua. A gente vai ver lá o que é um LED. Um LED é um tipo de diodo que funciona com a corrente numa direção só. Não é uma corrente que troca de polaridade como uma corrente alternada que tem aqui, ó. Ora positiva, ora negativa. Essa é uma corrente alternada. Inclusive, vocês têm ideia de por que se usa essa corrente alternada? Porque, se a gente medir a nossa tomada aqui, 60 vezes por segundo, ela fica positiva, passa de 220, chega lá em 311 e volta a zero. Por que se usa essa tal de corrente alternada em vez de corrente contínua? Não era mais fácil se todo mundo tivesse, todas as casas fossem alimentadas de corrente contínua, aí eu ligava a TV direto, corrente contínua, ligar a tomada. Alguém que já entende disso aí e já discutiu isso, já pensou sobre isso? Olha, a gente recebe corrente alternada na tomada. Cada tomada nossa tem corrente alternada, com valor efetivo de 220 volts e frequência 60 Hz. Na Europa e alguns outros países, frequência 50 Hz. Paraguai, frequência 50 Hz. Para nós é 60. Por que a utilidade desse tal de corrente alternada? Não, eu não consigo me recordar agora, mas eu lembro que eu já vi isso. Tem a ver com a questão da transmissão da energia, não tem? Tem a ver com a transmissão também. No caso, não seria tipo, no passo de luz a gente utiliza a corrente contínua por causa que ela pode ser utilizada com maior e longa distância. E ela é, no caso, ela é mais perigosa. Aí por isso que ela fica longe e de mais difícil acesso. E a utilização do transformador, ela é convertida para corrente alternada e dividida entre as casas e as tomadas. Tu falou no início qual delas que era mais perigosa? Corrente contínua? A corrente contínua. Deixa eu pensar uma coisa. Eu não sei. Não tá errado. Tu me falou, a alternada passa por um transformador e consegue ser distribuída, né? Esses são os pontos principais. Eu só não vou concordar muito com essa parte de dizer que a corrente contínua ou alternada é mais perigosa, tá? Porque efetivamente não é isso que acontece. Um nível de corrente alternada 220 volts ou corrente contínua 220 volts tem um risco assim similar. Mas aí entra uma coisa bem importante. Os transformadores que a gente usa, magnéticos, né, eletromagnéticos, tanto um pequenininho, como eu disse lá, que a gente rebaixa em casa de 220 para 110, ou esse que a gente encontra de distribuição, pendurado nos postes por aí, cinza, geralmente, eles convertem de 13.8 mil volts para 220. Eles funcionam em corrente alternada. Porque é uma tecnologia, olha só, antes de existir eletrônica, antes dos dispositivos eletrônicos realmente surgirem aí com vontade, já existiam dispositivos eletromagnéticos bem disponíveis. E os transformadores eletromagnéticos são como motores, eles têm uma tecnologia que já era dominada desde os anos 1900. Então é fácil fazer essa conversão de níveis de tensão com transformadores eletromagnéticos. E também, eu vou abrir aqui até o linkzinho que apareceu para mim, daqui de corrente alternada, e
o formato da corrente senoidal alternada, ela surge naturalmente quando a gente simplesmente gira aqui, ó, uma bobina na presença de um campo magnético. Então, se botar um campo magnético fixo e girar uma bobina dentro dele, surge já na forma de uma senoide ali dentro. Os geradores que tem lá em qualquer usina que a gente for olhar aí, geralmente são geradores síncronos, eles são basicamente isso, ou uma bobina imersa no campo magnético, ou então uma série de bobinas com um ímã no meio. Alguma das duas coisas, ou a bobina que gira ou o ímã que gira. Mas naturalmente surge esse formato senoidal alternado. E até quando se começou a gerar energia em larga escala, aí tinha essa briga de corrente contínua ou corrente alternada. Ganhou a alternada muito relacionada com isso de transmissão em longa distância, né? Tem outras vantagens também, mas essa questão de que você passa por um transformador eletromagnético, eleva a tensão e consegue transmitir numa distância maior, porque diminui a corrente elétrica, é uma coisa muito importante para transmitir altas potências. Só uma dúvida. Sim. Quando surgiu a energia elétrica, foi utilizado como desculpa que a energia alternada ela era letal. Você só conhece aquela famosa parte da história que diz que utilizaram um cavalo, não sei o que, encostaram na corrente alternada, aí matou o cavalo e usaram a corrente contínua e não matou o cavalo. Não sei o motivo, mas diz que foi por esse modo que utilizaram mais a corrente alternada como principal. Eu sei que existia entre quem era a briga, Thomas Edison e quem mais? Thomas Edison, e não era Faraday. Nikola Tesla. Tesla? Faraday. Ou Faraday, um dos dois. Existia uma briga, né? Mas eu não sei se ainda não tinha uma questão comercial no meio, tipo, um tinha a patente de um e tinha a patente de outro, e queriam já Sim, que no caso era adotar, isso. mas as duas estão tão letais quanto. Eu sei que teve experimentos bem cruéis aí, que chegaram até a mostrar lá que era tão letal que eles chegaram a matar um elefante numa demonstração, uma vez pra provar que um ou outro era mais ou menos letal que um ou outro. Mas o que gerou no final foi essa questão de transformação de energia, de facilitar tu subir e descer o nível de tensão com um transformador eletromagnético. Hoje em dia, os transformadores são ainda baratos, mas existe eletrônica para converter níveis de tensão contínuos. Hoje em dia, a gente poderia ter uma transmissão, uma distribuição contínua, porque tem tecnologia para elevar e reduzir as tensões de uma forma confiável. Mas legal isso aí. Realmente, gerou uma baita discussão, né? Eu já ouvi falar sobre essa história, mas eu nunca fui em detalhes sobre isso aí. Mas então, esse é um dos fundamentos importantes que a eletrônica nos ajuda a fazer essa conversão. Se não fossem dispositivos eletrônicos, que a gente vai ver que são diodos para converter energia tensão alternada para contínua, a gente teria que usar, como é que se diz, conversores dinâmicos, que basicamente você alimenta um motor de corrente alternada, liga o eixo dele num gerador de corrente contínua, e aí você consegue gerar uma corrente contínua. Você tem que ter um motor e um gerador conectados para transformar a alternada para contínua. E isso que se fazia antes de ter eletrônica para fazer a retificação dessas coisas. É bastante complicado. Hoje em dia, um retificador é um circuitinho desse tamanho. Um processo de uma grande potência. Eu vou anotar o nome de vocês aqui até porque foi pedido para que essa semana a gente fizesse chamada excepcionalmente. Mas não é obrigatório as presenças, tá bom? Eu tirei um print aqui já para salvar o nome de todo mundo. Depois eu vejo os colegas que não estavam aí, se alguém falou alguma coisa pelo chat. Outras coisas que a gente consegue fazer com a eletrônica é amplificadores. A gente consegue usar em comunicação, processamento de sinais e controle de processos. Vocês vão ter muito sobre isso aqui. Controle de processos. Monitorar, calcular qual é o erro, o que vocês gostariam de ter e atuar sobre o sistema. Interruptores tipo liga e desliga. Tem muito, e que vocês já devem ter ouvido aí. Vários equipamentos que ligam e desligam alguma coisa automática. Você ouve um cliquezinho ali. Um relé eletromecânico, né? Que abre e fecha. Mas já existem aí interruptores eletrônicos que fazem o mesmo papel do relé eletromecânico, só que eles têm uma vida útil muito mais longa. Porque eles não têm algo mecanicamente batendo ali e sofrendo desgaste. Tudo que eu comentei já antes sobre lógica digital, que vocês vão ver com o professor Saul lá, a gente vai implementar as portas lógicas que o Saul usa com eletrônica. A gente vai ver como elas funcionam de forma geral, assim. Circuitos digitais, computadores, armazenamento de informação. Basicamente, qualquer bit de informação que você tenha armazenado hoje em dia está guardado num circuito eletrônico. Pode ser uma memória flash, pode ser uma memória RAM do computador, mas são todos eletrônicos. Não existe mais armazenamento de outras formas. Meios magnéticos pararam nos
hard disks, nos HDs. Hoje em dia não são mais tão usados. Para grande volume de informação, muita gente tem no computador ainda. Mas hoje em dia você está migrando para um dispositivo que não é mais eletromecânico, como o HD. Ele está migrando para um dispositivo SSD, estado sólido, uma memória que tem simplesmente eletrônicos dentro. E guarda a informação ali dentro, em eletrônicos. Outra coisa que a gente nem pensava em fazer com os outros componentes é como é que eu consigo, a partir de tensão contínua, gerar uma tensão alternada ou gerar outros tipos de sinais. Isso aqui a gente vai ver que tem osciladores, que tem circuitos exatamente que conseguem, inclusive, converter uma corrente contínua em um sinal, um inversor que gera uma onda de alta potência com outros formatos que não só a corrente contínua. Professor, só uma Sim. dúvida ali que o senhor falou sobre a parte ali de sinais a partir de tensões. Existe um EPI que ele utiliza, como é que eu posso explicar? Uma parte dele é ligada na tomada e utilizando de uma caixa transformador com várias chaves seletoras, tu consegue descobrir qual dessas chaves está relacionada com essa tomada. Como é que isso funciona? É por sinal eletromagnético, pela tensão? Deixa eu lembrar. É tipo uma caneta? Isso, é tipo uma caneta. Um lado é ligado na tomada e o outro tu encosta, tu aproxima da chave seletora. Ah, no disjuntor ou na chave, no painel, né? Isso. Tá, eu tenho a impressão que eu já vi alguém falar sobre isso aí, só que eu nunca operei um. Pelo que eu entendi, que a pessoa me explicou, agora é um pouco de chute aí. Ele gera, na verdade, naquela ponta da tomada que tu botou lá, um pequeno sinalzinho, que é um sinal de uma frequência mais alta, não é 60 Hz. Mas é um sinalzinho como se fosse de uma transmissão de rádio pequena, ali, uma frequência mais alta. E quando tu encosta o outro lado lá no quadro de disjuntores, seja lá, ele consegue detectar por qual dos fios que está chegando aquele pequeno sinalzinho, que é um sinal muito fraco, né? Mas exatamente, Sim. eu não tenho certeza exatamente que tipo é esse que tu está se referindo aí. Mas eu sei que existe um aparelho que tem esse princípio. Também existe para detectar cabo de rede. Quem trabalha com rede. Sim, Ah, pra quem você tem uma trabalha com tomada e tensão você de não sabe alta onde que tá. tensão. Trabalha com rede, eu digo de computadores. Sim, também tem, mas a maior parte tipo, é a utilização em cabos dentro da parede, ou também até cabos de alta tensão para descobrir tipo, se tá desligado ou não. Ah, esses para detectar se tem ou não energia é um negócio chamado detector de campo. Ele usa um efeito que é como se tivesse um pequeno capacitor. Olha só, mesmo que tenha isolação no cabo, se tu aproximar alguma coisa do cabo, ele tem um pequeno campo elétrico se manifestando ali, como se fosse um pequeno capacitor. E tu consegue perceber uma pequena corrente fluindo ali, mas assim, é muito pequena. É vamos dizer assim, 1 milhão de vezes menor do que necessário para operar qualquer dispositivo que tu tem em casa aí. E aí tu consegue detectar a presença de campo elétrico mesmo que tu tenha isolação no cabo, né? Não precisa tocar nele diretamente, né? É verdade, Sim, isso eu acho que é um EPI mesmo, porque evita que tu bote uma chave teste, né? Que tu tem que ter contato com o cabo mesmo vivo, né? sempre dá um negativo no caso na chave. Sim, tu é o terminal negativo dele, tu é o aterramento do sistema, não é muito seguro isso. Mas existe isso aí, sim, ele usa um fenômeno parecido com esse aí, olha só. De que dentro do cabo tem um sinal alternado, que ora tem excesso de elétrons, ora da carência de elétrons, fica mudando a tensão. Ele consegue, através de um efeito capacitivo, que ele está muito próximo dali, ele consegue perceber esse campo elétrico. Mas também não consegue perceber corrente contínua, né? Só sinal alternado, nesse caso. Sim. Mas bueno. Indo assim, para os finalmente aqui, o que a gente vai falar muito, e praticamente os dispositivos que a gente vai usar e vai conhecer agora nas próximas aulas, são todos chamados semicondutores, que tem essa característica de conduzir em sentidos diferentes ou conduzir de acordo com um terminal de controle. Aqui embaixo você tem só uma demonstraçãozinha do que a gente vai enxergar mais ou menos. Mas, basicamente, esse símbolo aqui é um dispositivo que é um transdutor de efeito de campo, em que ele permite passar mais ou menos corrente entre esses terminais, de acordo com a tensão que eu aplico aqui. Eu falei do relé, que relé é um dispositivo eletromecânico, né, que liga e desliga alguma coisa a partir de um sinal de controle pequeno. Isso aqui se comporta quase como um relé, mas é a partir de um sinal de tensão bem pequeno, talvez 3, 4 volts, você consegue ligar uma carga com uma altíssima corrente. Já o outro que a gente vai ver também, que é um transistor, tipo transistor de junção,
que não importa, olha só, por fora eles podem ser muito parecidos, se vocês olharem esses dois caras aqui são muito parecidos, mas por dentro ele tem um comportamento diferente, que esse cara é controlado por corrente. Quanto maior a corrente que você botar nesse terminal de controle, maior a corrente que você vai ter aqui. Mas ela é amplificada num fator aí de 20, 50, 100, 500. Então, um sinal bem pequeno, você vai ter uma corrente bem grande. Serve tanto para controlar, ligar e desligar a carga, mas serve também como amplificador. A gente tem um circuito bem simples, com poucos, 2 resistores e um transistor desse tipo, a gente tem um amplificador de som. Bem direto de se fazer. E eles têm esse tipo de comportamento. Todos eles agora têm uma polaridade que a gente tem que tomar cuidado. Esse aqui é o terceiro exemplo do dispositivo que a gente vai ver, que é um diodo. Esse é o símbolo dele, e você vem com uma flecha apontando para cá, né? O próprio símbolo. Coincide com essa fitinha aqui no dispositivo, se a gente vê na prática. Quer dizer que ele só conduz corrente naquele sentido. Se eu tentar botar corrente no lado contrário, ele bloqueia. Num sentido, ele tem uma baixa resistência de condução, muito baixa, e no outro sentido, ele é uma altíssima resistência de condução. Esse cara é o componente ideal para fazer essa conversão de tensão alternada para contínua. Porque exatamente ele consegue selecionar. Quando a corrente fica num sentido, ele permite passar, quando fica no sentido contrário, ele bloqueia. A gente vai ver isso com muita calma aí ao longo das próximas aulas. É importante deixar claro para vocês aqui, e pode ser que vocês se decepcionem de a gente não abordar de uma coisa ou outra aqui na disciplina de eletrônica. Por isso eu digo, tragam o que vocês se interessarem, tragam algum projetinho que vocês viram, alguma coisa que vocês viram na internet, algo que chamou atenção, que pode parecer absurdo ou milagroso demais. A gente dá uma conversada sobre isso em aula. Mas o principal aqui é, olha só, reconhecer e especificar componentes e circuitos eletrônicos. Reconhecer o que eles têm, as funcionalidades, como é que eu posso usar ele, quando não devo usar, qual o nível de tensão ou de corrente que ele suporta. Entender o princípio de funcionamento dos principais componentes, que eu já citei aqui na aula de hoje, mas vocês vão ver em circuitos, vão ver aqui em eletrônica também. Vai ser um aprendizado intenso para vocês esse semestre, mas vai ajudar bastante. Aplicar fundamentos de técnica da análise de circuitos eletrônicos. Análise de circuitos elétricos e eletrônicos são similares. A gente olha níveis de tensão, níveis de corrente, observa o que está polarizado, o que não está, como deveria operar. Isso faz parte da prática do dia a dia. Se você vai usar um circuito eletrônico, daqui a pouco você precisa observar se ele realmente está se comportando como você quer, se o nível de tensão na entrada é igual, se ele está sendo alimentado da forma correta, se o nível de tensão na saída é igual. Identificar a aplicação e componentes eletrônicos estudados. Aqui a gente vai ver todas as aplicações que a gente já comentou hoje e algumas mais, e aprender a especificar esses componentes. Olha, como é que eu escolho ele? Como é que se substituir vou substituir um maior por um menor? O que é importante para especificar esses componentes? Então, ficando por esses 4 objetivos aqui, a gente vai encerrando a questão da aula de hoje. E eu vou deixar para vocês aqui, se nós voltarmos lá na página inicial do curso aqui, como eu comentei no início da aula, em seguida vai estar aqui, junto nessa parte da aula, a gravação da aula, mas eu vou pedir para vocês olharem essas 2 tarefas aqui. Uma delas, eu peço para que façam leitura 2 artigos da Wikipedia, que são bem interessantes ali, falam um pouco sobre história também, sobre o tal do diodo e outro sobre o transistor. E à medida que vocês vão fazendo a leitura aí, é uma linguagem bem tranquila, assim, legal. Talvez avance um pouquinho mais em um conceito ou outro. Não quero que vocês quebrem a cabeça muito nisso, a gente vai ver mais detalhes na aula. Mas observem aí datas, parte histórica, quando é que aconteceu e mais ou menos o que estava em volta dessa questão da criação deles. Quais são as aplicações? Que tipo de equipamentos que tem esses dispositivos? Tem ali nos artigos. Por que você acha que existem tamanhos e formatos diferentes de cada componente? Aí eu peço que vocês especulem um pouco, pensem sobre isso aí. Quais materiais envolvidos na fabricação deles? Não precisa revirar a internet ou sair pesquisando um monte de outras coisas. Eu quero que vocês deem uma olhada nesses artigos ali, tenham uma ideia geral e anotem aí outra dúvida, algum termo desconhecido, alguma coisa que achou difícil de entender. E a gente começa a próxima aula vendo as respostas de vocês aqui. Não necessariamente lendo a resposta de todo mundo, mas eu vou, de uma forma geral, pegar e resumir elas e ver o que foi legal, o que não foi legal. E a gente já adianta essa parte que é vamos dizer assim, um pano de fundo do conteúdo, de onde ele começou a ser aplicado, por que surgiu e tudo isso. A gente vai dar uma adiantadinha do conteúdo e na próxima aula a gente vai mais objetivo, no ponto. E eu vou pedir para vocês aqui, ó, cada um abrindo aí, vai ter
o botão de adicionar envio, para quem não está acostumado a usar o Moodle ainda, vocês podem botar aí e botar de forma escrita alguma resposta que vocês tenham aí e algum questionamento. Tente se orientar pelo que eu sugiro aqui, alguns aspectos. E isso aqui sobre o texto do diodo e os mesmos aspectos sobre o outro texto do transistor. E tem um prazo bastante longo aqui, não vou pedir que vocês resolvam isso de uma hora para outra, mas aproveitem esse tempo que a gente tem disponível para essa atividade. E a segunda atividade é simplesmente instalar o software que a gente vai usar para simulação nas outras aulas. Então os links para o software estão aqui já. LT Spice. Não é muito grande. Funciona em Windows, funciona em Mac, Windows XP também. E tentem abrir e simular alguma coisa simples ali. Botar um resistor, uma fonte de tensão. De repente, fazer uma medida simples para ver se funcionou mesmo o simulador. Primeira vez que ele for abrir, ele vai ficar carregando ali bibliotecas ou alguma coisa assim. Vai demorar um pouquinho. Mas é só para vocês verificarem que está funcionando e na próxima aula, quando a gente for usar ele, tá todo mundo a posto aí. Só me respondam com ok para eu saber que vocês viram aí e participaram da atividade, ok? Então, ficamos por aí na aula de hoje e conto com vocês. Dúvidas que forem surgindo, mandem mensagem ou mandem e-mail aqui. Espero que vocês tenham conseguido